Uma boa noite. Hoje, mais uma vez, o áudio da Santa Missa não funcionou. Então eu estou vindo aqui para mandar a você reflexão dessa noite, mantendo meu compromisso de te alimentar um pouco com a Palavra de Deus. Hoje nós celebramos a festa de Santa Brígida. Ela era uma mulher muito nobre, vinda de uma família nobre, mas perdeu a mãe quando ainda era muito criancinha. Então foi criada por uma outra pessoa e quando tinha 10 anos de idade, ela teve um sonho. Ela viu Jesus crucificado e vendo assim tão desfigurado, tão ensanguentado, ela perguntou para ele: Senhor, quem fez isso com o Senhor? E ele lhe disse: foram os homens que desprezam os meus mandamentos. Essa palavra entrou como um fogo no coração dela. E ela então começou a ter oração. Meditava no sofrimento de Cristo, meditava na paixão de Jesus, tinha constantemente consigo a recordação muito calma e muito detida de cada um dos sofrimentos de Jesus na sua paixão. Isso foi crescendo dentro dela de tal modo que, com o passar do tempo, Santa Brígida já não conseguia sequer dormir a noite inteira, porque era tomada por um desejo de oração que a fazia ir durante a noite até o crucifixo e permanecer ali, meditando a paixão de Cristo e fazendo companhia a Nosso Senhor. O seu pai, porém, embora ela tivesse o desejo de querer entregar-se totalmente a Deus, quis que ela se casasse com um príncipe. Ela se casou. Teve com ele alguns filhos, 6 filhos, e ele, que, muito diferentemente dela, era um homem dado aos jogos, dado aos prazeres mundanos, às diversões, não gostava da piedade. Aos poucos foi sendo contagiado pelo fervor de Santa Brígida. Ela foi ganhando o coração dele para Deus. Chegou um momento em que o marido dela já não conseguia mais viver uma vida mundana e se entregou à oração, se entregou à penitência como ela. Aquela casa se transformou numa espécie de mosteiro. Marido e mulher rezavam continuamente, os filhos também permaneciam o tempo todo educados naquela doutrina tão celeste, como que capturados pela oração, pela penitência, jejuavam 3 vezes por semana, resolveram se tornar terciários da ordem franciscana, tomaram hábito, e os próprios funcionários da casa eram também eles zelosos pela oração, seguindo o exemplo dos seus senhores. Permaneciam com eles naquele mesmo espírito de dedicação a Deus. Ora, Santa Brígida convenceu seu marido a construir um hospital. E ela mesma, apesar de ser nobre, fez questão de servir como enfermeira neste hospital. E não apenas isso, ela cuidava dos doentes mais virulentos, daqueles mais nojentos, daqueles que tinham chagas mais purulentas, com péssimo odor, e ela os tratava, ela beijava as chagas desses doentes, sempre pensando em Jesus Cristo, na paixão de Jesus Cristo, querendo se unir a Nosso Senhor. O marido dela estava tão tomado por esse mesmo amor divino que, juntamente com ela, passou pela grande prova de perder 4 dos seus filhos. 2 morreram em acidentes e outros 2 durante uma peregrinação.
Restaram-lhes apenas 2 filhas, uma das quais entrou para um convento e a outra se tornou santa, canonizada, com o nome de Catarina. É uma Santa Catarina pouco conhecida. O fato é que o seu marido, depois de uma viagem, adoeceu, e aquela experiência fez com que ele quisesse ainda mais buscar a vida com Deus. Então ele resolveu entrar para a ordem cisterciense, se tornar monge. Santa Brígida não se opôs, pelo contrário, deixou o marido ir, embora fosse príncipe. Ele quis se tornar monge. Ela, ao contrário, com o patrimônio da família, resolveu construir um convento e deu àquelas 60 freiras que foram morar sob a sua direção a regra de Santo Agostinho, enriquecida por algumas constituições escritas por ela, e ela mesma ali permaneceu como consagrada. Com o passar do tempo, o seu fervor cresceu de uma maneira extraordinária. Depois de uma viagem, ela adoeceu e teve a revelação do dia exato da sua morte. E então entregou a alma a Deus e morreu. Santa Brígida nos ensina com isso 2 coisas. A primeira é o valor da meditação na paixão de Jesus Cristo. O Evangelho da missa de hoje nos diz que o povo fechou o coração para Deus, para a sua palavra, de tal modo que os seus ouvidos já não entendiam mais nada, os seus olhos não viam mais nada, o seu coração não compreendia mais nada e eles não se convertiam e não mudavam a sua vida para se unir a Deus. Nós vivemos em dias em que as pessoas estão também assim. Inclusive muitas pessoas de religião aprenderam de tal modo que este mundo é o que importa, que desconhecem que existe uma realidade sobrenatural. Parece que a nossa prioridade são os problemas humanos, são os dramas terrenos e as ocupações naturais, como que preenchem o foco de toda a nossa atenção. Nós precisamos entender que existe uma vida sobrenatural e que a chave para entrar nessa vida sobrenatural, a chave para termos união com Deus, é o sangue de Jesus Cristo, é o sacrifício que Ele realizou por nós. Quando nós temos vida sobrenatural, o que acontece conosco é que um fogo nos consome, nós somos abrasados intimamente e Deus, pela sua infinita misericórdia, faz com que nós nos tornemos brasas vivas e nós começamos a atear fogo nas pessoas que estão à nossa volta. Foi o que aconteceu com Santa Brígida. Ela converteu seu marido, ela converteu seus filhos, ela santificou a sua família, ela santificou dezenas de outras pessoas com o seu exemplo, mas sobretudo com a força da vida divina que explodia dentro do coração dela graças à paixão de Jesus Cristo. Não vamos deixar que os problemas dessa vida de alguma maneira nos impressionem. Não vamos permitir que nada disso ocupe a nossa atenção. Vamos pedir a Deus que Ele nos projete para cima de tudo isso e que nós descobramos que existe uma realidade maravilhosa, sobrenatural, divina. A própria vida de Deus nos dada em Cristo, na qual, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos fluir dia e noite na comunhão com Ele. Que nós possamos aprender com o exemplo de Santa Brígida, amar a Deus, cada dia com mais fervor, com mais intensidade, porque Ele é a fonte da qual brota a nossa vida sobrenatural. E assim, que nós também possamos cooperar na conversão de tantas pessoas, e que mais e mais pessoas que se aproximarem de nós possam obter do fogo do amor divino, da fé
fundida com a caridade no nosso coração, este mesmo calor que fez com que o coração abrasado de Santa Brígida pudesse comunicar um pouco ou muito de Deus para o seu marido, para os seus filhos e para todos nós.